Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre o uso de revestimentos texturizados na arquitetura. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto urbanista, e hoje estou aqui com as minhas convidadas. Olá, por favor, se apresente. Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada, bem prazer. Meu nome é Vanessa, sou gerente comercial da Testgraph, então fico à frente dos atendimentos e estou à disposição em toda parte, tanto dos atendimentos, de orçamentos e das vendas que a gente tem para oferecer. Obrigado. Regiane, seja bem-vinda. Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. Sou Regiane, sou proprietária administrativa geral da Testgraph e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para mostrar um pouquinho, né, do nosso trabalho, do que a gente tem para oferecer aí dentro dos projetos aí arquitetônicos. Obrigado. Isa, seja Obrigada. bem-vinda. Agradeço mais uma vez, sou Isadora Arquiteta. E estou muito feliz aqui de estar com duas mulheres para falar sobre a construção civil, que a gente sempre traz esse tema, né? Isso. Muito bom. Que bom e saber que Franca, né, tem uma empresa desse porte, né? Uma surpresa aí, descobrir para parcerias. E conta um pouco dessa história, né? Porque é quase uma vida aí, né? Dedicada a esse ramo da construção civil. Sim, a gente já está no mercado há 20 anos, né? Então a gente é especialista em revestimentos acrílicos, né? Mas revestimento de forma geral. Grafiato, bramato, cristal e orenito, que agora é novidade, né? Vamos dizer assim. Mas também toda a parte de tintas, massa corrida. Então, assim, a gente realmente consegue orientar o cliente no que ele precisa, né? Não só de querer só a parte da venda, mas no que ele necessita para a obra dele mesmo. Então, a gente é especialista, né, nessa parte total de revestimento. Ótimo. Isa, vamos aproveitar elas aí com esse know-how, né? Tirar algumas dúvidas, né? Eu tenho uma dúvida que passei esses tempos por isso numa obra. Tinha um acabamento, mas era grafiado, porque a obra era antiga, a gente estava fazendo uma reforma. E aí o pintor me falou assim, não dá, e a gente teve que recortar a parede. Falou, não dá pra fazer a textura ali, ela não vai ficar boa só nesse pedacinho. Com a arenita é a mesma coisa, se eu tiver um recorte na parede, você consegue colocar e não vai ter imperfeição? Como funciona? Isso que você falou é muito importante. Antes da Regiane responder especificamente, eu gostaria de falar da obra, né? Que ela faz a visita na obra, né? Para garantir a qualidade total. Conta pra gente esse diferencial e como que resolve, né? Quando a gente tem esse problema na obra. Sim, exatamente. Quando o orçamento vem a nós, o profissional nos solicita, o primeiro passo é pedir para o nosso consultor estar indo na obra verificar a superfície. O que é que vocês estão precisando na obra? O que vai ser feito? Então, vai passar por um diagnóstico, né? Nós vamos fazer medição para apurar quantidades, qual o produto que é o mais recomendado. E essa questão de reparos, todos os tipos de revestimentos, né? Eles não aceitam bem reparos pontuais, que a gente chama, né? Então, é sempre necessário fazer o reparo ali com a massa niveladora, preparação de superfície correta, que aí a gente vai ver qual situação que está, porque cada caso é um caso, para assim a gente orientar se faz ela total, se dá para fazer algum remendo pontual, porque dependendo do caso pode ser feito, faz o remendo pontual com o revestimento, depois vem com o nosso Microflex, que é uma tinta para repintura, e repinta tudo. Agora, já no caso do orenito, ele já é específico, né? Ele é pedra natural, então ele tem que refazer o vão inteiro. Ah, sim, não. Uma informação importante. E nessa linha, vocês atendem uma gama enorme, né? Aí, né? Completa. Sim, né? a gente tem atendido... Até o mais simples, que é a massa corrida, né? Até as novidades aí. Explica pra gente aí, pra gente entender essa gama de produtos aí de vocês.
Bom, lá, como você falou, tem desde a massa até a tinta piso, resina para telha. Então, assim, a gente mostra mais os revestimentos, mas a gente tem toda essa parte de tinta, né? Então, a gente tem tinta interna, látex interno. Ah, eu quero pintar o telhado, a gente tem. A tinta piso que a gente oferece também a cor que a pessoa quer. Então, não tem só aquelas preto, cinza, a gente Ah, faz que tudo legal. conforme o gosto do cliente. É mesmo, só que a gente tem aquele padrão e É, sim. pronto, né? Não, Piso. escolheu a cor, a gente faz, né? O cimento queimado também a gente faz na cor que quer. Então lá só não dá para fazer a massa corrida, que é a parte de preparação, que já vem branquinha mesmo. Mas o restante do acabamento a gente consegue personalizar do gosto do cliente. Uhum. E a formação de cada produto desse, né? Como que é? Aí a química, as pedras que vão, né? Como que é? Sim, são sim, uma parte bem complexa, né? A gente trabalha hoje com produtos sustentáveis que vêm do granito moído. Tanto a parte antiga, que era o grafiato, que hoje foi se modernizando até chegar ao arenito e o cristal, que são produtos da atualidade com uma performance melhor, mas tudo é extraído de rochas, né? E essas rochas são fragmentos moídos. Então é 100% aproveitado e que vai parar lá na sua obra, um produto natural e com ótima resistência, né? Então a gente trabalha com todas as matérias-primas em sacarias, né? Tanto a parte de granito moído, né? Que ela já vem personalizada, que é o arenito, que é esse revestimento, pode ver que ele tem uma excelente flexibilidade. Tanto ele quanto o cristal, ele tem essa flexibilidade. O cristal pigmentado e o arenito já na pedra pronta, tá? Então a gente trabalha com esses produtos, que é a nossa maior parte da matéria-prima, Uhum. junto com aditivos químicos, resinas. E qual que é a vantagem dele ser maleável? Ele vai dissimular as fissuras que tem, entendeu? Então você tem uma fissura que às vezes está em ativa, que a gente chama, né? Às vezes ela está em movimentação. Então esse produto na superfície, por ele ter essa resina de alta performance, você tem uma durabilidade muito maior em questão de infiltração, batida de água, né? Então, porque antigamente usava-se muito bramato, e ainda é usado. A resina do bramato, ela tem uma dureza maior. Então, se romper a superfície, ela acaba rompendo junto. Isso facilita a entrada de água. Então, esse produto com essa performance melhor, com essa tecnologia, ele tem uma Mas ele não é resistência. sozinho, né? Você tem uma preparação, né? Isso, tem uma preparação e que eu falo, que eu sempre oriento os pintores que essa preparação é a parte mais importante do resultado final do acabamento do material, tá? Que aí é onde que entra a parte da consultoria, vai até na obra, ver se tem as patologias que tem no reboco, se tem uma eflorescência, se tem um fungo, né? Se tem uma calcinação. Nossa, isso é muito importante, porque eu recebo muitos clientes falando assim, ai, por exemplo, a parede está cheia de infiltração e a pessoa quer colocar uma textura, um revestimento para esconder a infiltração, né? Como se aquilo fosse barrar Sim. e não resolve nada. Isso aí vai só maquiar, na verdade, né? Então, esse trabalho diferencial que a gente faz é justamente para pegar da raiz. É uma umidade ascendente? Se for, qual que é o tratamento para isso? É só um tratamento de trincas? Será que só com o nosso machique vai resolver? Entendeu? Então a gente já está lá para orientar o que deve ser feito, porque a intenção da Test Graph é fornecer produtos duráveis. Você compra hoje, você tem garantia de 5 anos, então você tem que ficar tranquilo e a gente tem essa autonomia para passar essa garantia. Só que a gente tem que estar vendo tudo o procedimento. Então, a gente começou a fazer esse trabalho dessa consultoria e tem dado muito certo. Porque vão falar, acabaram assim, diminuiu muito nossos problemas técnicos. É porque a gente vê mesmo isso, né? Você faz o projeto, você mostra uma maquete ali, né? Maravilhosa, com acabamento, com a textura, né? Porque hoje você chega nessa fidelidade de textura. E depois, se você não. Aí você encontra o material como de vocês e depois a mão de obra não consegue aplicar, né? Aí você mata tudo, né? Mata o projeto, mata o produto, né? Então, essa vistoria de vocês, né? Esse olhar técnico, né? De saber, olha, essa superfície está assim, vamos tratar dessa forma, né? Que vai dar certo. Né? Até porque não é todas as superfícies que vai se aderir melhor o arenito ou o cristal. Então, assim, dependendo se o reboco está muito irregular, é grafiado.
O grafiato, às vezes, se adere melhor do que o revestimento que a gente costuma mais a vender, ou que a pessoa goste. Ou se a pessoa falar, não, mas eu quero. Aí a gente passa toda a orientação. Ó, então deve ser preparado assim, assim, dessa forma, para poder receber o material. Nem sempre, né, a gente só quer vender. Fala, não, essa parede aqui mesmo não vai dar para você fazer grafiato, vai ter que passar uma tinta. Ou você vai ter que refazer de novo, passar uma massa niveladora e vier com revestimento. Então, a gente já vê tudo isso também. Igual um cliente que a gente tá, o prédio dele tá totalmente irregular. E ele quer passar o cristal. Então, com o brilho, vai bater, quando bater o sol, ele vai ver todo aquele sombreado do reboco que não ficou legal. Então, não é o indicado para ele. O indicado para ele seria fazer o grafiato, que é um pouco mais grosso, e vai ficar, vai disfarçar melhor, né? Essa parte que não ficou legal. Então, nem sempre a gente orienta aquilo que a pessoa quer escutar, né? Ah, eu quero o arenito. Não, aí a gente orienta da forma certa também, né? E vocês detêm todo o processo, isso é muito importante, né? Vocês sabem da onde está vindo, né, a matéria-prima, tem esse controle, chega na indústria de vocês têm um químico, né, lá dentro, que vai fazer todo o preparo, vão realmente produzir e fazer a entrega, né? Então, vocês fecham, né? Vocês não terceirizam nada do processo. Então, isso dá uma garantia, né, muito grande, né, pra gente que está aí de frente com o cliente, né, querendo o melhor, né, para o cliente. A gente precisa disso, pessoas comprometidas com todo o processo, né? Isso, a gente tenta não deixar ponta solta, né, no meio do caminho ali. E o que acontece muito, que é muito importante também ressaltar, é a questão dessa preparação que você me perguntou. O fundo, né, hoje esses produtos, ele é feito com fundo Prime. E acontece de, às vezes, muitos clientes chegarem e falar, mas eu já apliquei o fundo, né, e eu não preciso do fundo. E isso a gente deixa o cliente totalmente ciente, é o que a Vanessa falou. Não é a recomendação nossa de fabricante que você use um fundo aleatório, porque o fundo ele vai dar compatibilidade de produto, ele é uma camada de suporte que vai entre reboco e revestimento, ele dá aderência no produto, ele tem a pigmentação, que geralmente é um pouco mais escuro, para evitar mancha, sombreamento. Então, muita gente não sabe da importância do fundo Prime e acaba, às vezes, usando um outro fundo e depois só vem para comprar o revestimento nosso. Então, a gente deixa isso muito bem explicado e quando tem a resistência, a Vanessa faz até por escrito, né, Vanessa? Deixa ciente que pode causar manchas, desplacamentos, porque realmente é muito importante seguir essa recomendação. Pode dar alguma reação, né, com outro produto que a gente não saiba o que está por baixo. Né? Então, por isso que o fundo é mais importante, né, como você falou, do que o revestimento. E eu tive a oportunidade, né, você mostrou lá, né, como vocês estudam mesmo, né? Busca livros, buscam especialistas, né? E repassam isso para a mão de obra, né? Que é difícil hoje também encontrar, né, pessoas, empresas comprometidas com a mão de obra. E vocês, com execução, né? De formar. É impermeável? Sim, 100% impermeável. Ele é totalmente contrabatido de água. Ele repele totalmente, ele não consegue aderir. Bate a água, ele já faz uma película e já escorre direto. Em todos? Em ou não? todos. Todos? Em todos. E aí, até no nosso bramato, né, que é o nosso grafimato, ele também tem esse efeito hidrorrepelente, né, que a gente chama. E ele é durável, vamos dizer assim, não é só nos primeiros meses, né? Então ele vai ter essa hidrorrepelência ao longo da garantia aí. Vai passar 2 anos, vai fazer 3 anos, ele vai continuar com esse efeito hidrorrepelente. Então, por exemplo, se eu quisesse revestir um banheiro, eu poderia? No caso do arenito, você pode revestir, sim. Aí, o que entra? É a revitalização, que é a manutenção no tempo correto. Entendeu? Então, todo produto requer uma manutenção. E a recomendação nossa de fabricante é a cada de 2 anos e meio a 3, vamos falar dentro desse intervalo, aplicar-se uma resina revitalizadora para manter ele sempre com brilho e a permeabilidade que ele precisa. Ele tem que ser 100% impermeável, né? Tá. Então ele precisa dessa manutenção também. Esse produto é de vocês também? É, nosso também. Então vocês têm um produto de preparação da superfície, o próprio produto, né, que a gente está falando, Sim. E depois o produto de manutenção. De manutenção. Os lavabos hoje nos projetos que chegam pra gente,
Tá ficando a coisa mais linda com o arenito. Muitas casas, assim, esses dias até um construtor amigo nosso chegou lá, eu vendi a minha casa por conta do lavabo, que ficou tão lindo o arenito, e ganhou o cliente pelo lavabo. Então, assim, é um produto que ele é recomendado, tanto interno como externo, então, e sem contar a elegância que ele dá no ambiente. Falando de elegância, questão de cores, né? Porque hoje nós temos um leque aí de cores, né? Todas as empresas fornecem pra gente aí, nós arquitetos, para poder trabalhar, né? É uma infinidade. É. E como acontece essa cor, a limitação, porque é rocha, ou não, como que é? Ó, o arenito, ele já vem pronto, né? Então, já vem para nós a parte da compra, né? Já é enviado algumas opções das pedras que tem. Então, a gente tenta pegar as mais bonitas, né? As que, assim, tem mais saída como tons de cinza hoje. É as que a gente mais vende. Mas aí a gente pega, né, essa composição, dá pra gente clarear ou escurecer, dependendo da cor do arenito. Se o cliente chega lá, ai, Vanessa, achei muito escuro a cor do arenito. A gente consegue clarear ele ou escurecer também. Então, assim, ele é um jogo de pedras que dá pra gente brincar com o gosto do cliente, né? Mas já é passado, né, as fotos, né, pra você na hora da compra, né? E a gente geralmente pega todas quase, não é? Você Sim, pega todas. E a questão do cristal, que é o pigmentado, aí você pode escolher, tá trabalhando com o leque da Sherwin, da Coral, da Souvenir. Dentro do seu projeto, você pode escolher a cor que a gente desenvolve. Igual esse aqui veio o exemplo, né? Sofá veludado, a gente faz ele, um prato, um elefante, um chrome, a cor que vocês quiserem, a gente pigmenta o cristal. Já o arenito é o que a Vanessa disse, é o jogo de pedras naturais. Uhum. Se eu quisesse fazer até um degradê, então eu conseguiria. Dá pra fazer. Que legal. Mas igual você falou, né, esse degradê. A divisão, né, de uma parte com outra, é tranquilo fazer essa descontinuidade? Então, é sempre interessante trabalhar dentro de ressaltos. Por exemplo, tá fazendo um prédinho e ele tem uma platibanda, um ressalto em cima. Esse ressalto faz na cor mais escura, geralmente, e embaixo desse ressalto a cor mais clara, né? Tá. Agora, se fazer emendas com fita, já não é tão aconselhado, né? Porque muda a estética do produto, não fica tão bonito, vamos dizer assim, né? Dentro do... Você faz um projeto lá, maravilhoso, de uma fachada, vai ver ter uma emenda de fita, de duas cores. Então, a gente já tenta, na hora do fechamento com o cliente, tirar isso da cabeça do cliente, né? A não ser que tenha alguma junta. Você faz de Isso, alumínio. as juntas né, de alumínio fica muito bonito, se fazer um jogo de cores, mas em fita a gente já não recomenda fazer. Mas no próprio orçamento, né, quando o nosso consultor vai, se o cliente estiver lá, ele já fala, ó, eu quero o beiral mais escuro, ou eu quero fazer um painel na garagem de arenito, a fachada no arenito e o restante no cristal. Então, no próprio orçamento, a gente às vezes até já passa, ó, essa opção aqui é fazer na fachada no arenito, o restante no cristal. Então, na medição, a gente também já consegue fazer as opções conforme o cliente quer. Onde ele quer destacar o arenito, ou se vai ser tudo cristal, então dá para fazer também. E a novidade também, né? Sempre com novidade, é porque vocês não podem parar, né? E nós gostamos de novidade, não é isso? Sim, nós estamos já há Tem que algum tá tempo, na caixinha. estudando as possibilidades e agora a gente chegou no resultado positivo do piso drenante, né? O piso drenante nós vamos ter disponível já vamos falar daqui uns 60 dias no máximo, a gente já vai estar comercializando e a gente vai vender ele já com a aplicação. Então essa é uma novidade que vai estar aqui dentro da nossa cidade por um preço assim acessível, com uma qualidade excelente. Então nós vamos estar fazendo aí essa divulgação desse produto, mas já deixando de antemão aqui para vocês que nós teremos aí o piso drenante. Tá? Ótimo. E vocês vão instalar lá no showroom, né? Isso, nós vamos fazer a instalação lá do nosso estacionamento. Olha os spoilers. Nós vamos fazer a instalação para já poder ver o resultado final, né? E vai ser um produto inovador, assim como está sendo, né? A linha de cristal e arenito, que tem uma resistência muito boa, durabilidade. É algo que vem para inovar mesmo, com nobreza, sofisticação, elegância para o ambiente. E esse produto vai ter a garantia também? Vai ter toda a garantia nossa da Test Graph, inclusive da aplicação. E essa questão de cores, a mesma coisa? Sim, vamos ter, se eu não me engano, vai ser 3 ou 4 opções de cores, né? Porque são seixos também. São seixos moídos, fragmentos de rocha do mesmo jeito do arenito.
Então nós vamos ter aí até umas 4 opções de cores. E ele tem esse aspecto? Ou é diferente? O Seixos, ele é um pouquinho maior, entendeu? A gente trabalha aí na parte do Orenito na malha 20, 30. O Seixo, ele já é assim, vamos falar, uma pedra de malha bem maior, vamos falar. Se eu falar em números, às vezes não vai ficar claro para vocês, né? Mas vamos falar que ele é um grão de feijão. Um grãozinho de feijão, acho que fica mais fácil de entender. Aí vai ser instalado, né? Aí a gente vai ter que analisar também toda essa superfície para passar esse orçamento detalhado para o cliente, fazer as especificações dele do drenante, por ele ser drenante, né? Então esse vai ser um lançamento aí que inovador aí dentro da nossa cidade. E não vão ser peças, né? Não Não. vão ser blocos, não vão ser piso que a gente está acostumado, né? Não. Ele vai ser realmente Aplicado. né? Isso, vai ser aplicado, preparado a superfície, deixando ele do jeito que precisa e a gente vem com a aplicação dele manualmente. Espalhado na desempenadeira também, feito na hora a preparação. E qual que é a etapa da obra que eu chamo vocês? Olha, geralmente quando já finaliza o gesso, né? Finaliza o gesso, a parte de piso já está toda instalada. Então, geralmente é logo depois do gesso. Porque não é interessante também você deixar uma obra exposta por mais de 90 dias. Porque ela vai recebendo sol e chuva, principalmente a chuva. Aí fica sempre aquelas microfissurinhas. E se ela for recebendo essa água, ela entra em contato com o carbonato de cálcio que está lá dentro, forma uma química e solta um monte de eflorescência, que a gente chama, que é aqueles saizinhos que fica. Isso é muito comum hoje, a gente chegar em obra, ela tá toda cheia de veinhas esbranquiçadas. E aquilo é um procedimento químico e altamente destruidor de pintura. Então, é bom até evitar deixar esse reboco exposto por muito tempo. Passar pelo menos uma proteção, um fundo prime, um impermeabilizante, entendeu? Então, chegou nesse ponto de 90 dias que a obra já está rebocada, já é interessante procurar a pintura. E esse fundo pode esperar quanto tempo? Esse fundo pode ficar até 6 meses. Entendeu? Tá. É a nossa recomendação. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não vou fazer isso agora. Muitas vezes a gente já atendeu com o fundo, já deixa a obra preparada, selada, que isso evita a entrada de água e essa deterioração do reboco, que esse é um grande fator responsável de muitas pinturas acabar sendo deteriorada com pouco tempo, mas por conta disso, de estar exposto por muito tempo e recebendo essa chuva. Mas é possível, né, fazer atendendo. Aí vai ter que passar um produto para tirar todo Aí a gente vai, quando tem eflorescência, tem que raspar, tem que fazer o tratamento com ácido hialurônico, se não me engano. Tem que passar o cloro, lavar, depois vir com fundo preparador, depois com fundo prime. Para isolar mesmo essa eflorescência que tem para não passar pro revestimento. E o que acontece? Muita gente faz isso despercebido. Aí a gente chega, tá estourado o revestimento, mas é por quê? Porque já veio degradado lá de baixo da superfície. Por isso a importância do diagnóstico, do acompanhamento. É isso que a Isa falou, né? Teve a cura do reboco, né? Já tem que fazer a proteção e já aplicar a textura ou esperar, né? Isso. Faz, né, a proteção. Vocês podem vender também, né? Só o produto para selar o reboco e depois faz a aplicação da textura, né? Isso. Da mesma maneira que não é recomendado aplicar antes da cura, porque pode dar uma série de problemas, porque tem água lá dentro ainda. Tem muita gente que às vezes faz alguns reparos pontuais com argamassa na parede e tudo, e já vem com o revestimento em cima e mancha. Por quê? Porque aquele produto ainda tem água dentro, ainda está em processo de secagem, aí ele reage com o nosso produto e fica aquele monte de marcas. Então, assim, do mesmo jeito que não pode ficar mais de 90 dias exposto, é muito importante respeitar o tempo de cura também do reboco. Por isso que é bom ter alguém que conhece, né, todas as etapas do material, porque é o que você estava falando, às vezes a gente compra o melhor revestimento que tem e aí ele é aplicado. Então, e não adianta, né? Eu achei interessante, né, esse diferencial deles, porque
não adianta você estudar muito bem, né, a composição aqui do produto e esquecer de onde ele vai ser aplicado, Uhum. né? A coisa, por E às isso vezes você nem sabe se pode, né? Esse material na é, parede que você está imaginando, que, como você falou, né? Vai Uhum. precisar de uma consultoria, no caso de uma reforma, para saber qual é o tipo adequado. O que que é o melhor indicado, né? Para aquela superfície. Nem sempre é arenito mesmo. Uhum. Então, por isso que é muito importante essa visita que a gente vai mesmo e já passa pro cliente certinho. por isso que a construção civil ela é complexa, né? E tem tempo, né? O cliente muitas vezes está com pressa ou quer parar uma obra, né? E você tem que explicar. Sim. Tá com pressa? Ó, tem um tempo de cura do reboco, né? Não é assim, passou o reboco e pronto, né? Tem a cura, né? Tem a O cura. espaço dele. E por outro lado, isso que você falou, o cliente quer dar um tempo na obra. Tá, mas ó, dá um jeitinho, então vamos pelo menos selar, né? Uhum. Deixar preparado aí para você tomar um fôlego e depois retoma sem prejuízo, né? Exatamente. Eu acho que a orientação nunca é demais, né? E a gente já colocou isso até como um valor muito grande dentro da nossa empresa, né? Deixar o cliente sabendo, totalmente ciente daquilo que ele está comprando e daquilo que ele tem na casa ou na obra dele. Ó, se a sua superfície está comprometida, sim, você deve fazer isso e isso. Ah, mas eu não vou fazer porque eu achei que ficou fora do meu orçamento. É. Então você saiba que vai acontecer isso e isso nesse curto espaço de tempo. Né? É Uhum. interessante a gente deixar o cliente sabendo o que pode acontecer. Nem sempre ele aceita o que a gente fala, É, mas é interessante dar essa orientação. por E isso que- vocês atendem Franca e região? Como é? Isso, Franca e região. A gente hoje, nós estamos atendendo no raio aí de até 200 quilômetros. A nossa intenção é expandir, né? Aham. Mas o nosso forte é Franca e região. do tempo, por exemplo, se a pessoa quiser também comprar e estocar na obra, ela pode ter um tempo, esse produto, uma validade aí para aplicar? Não. Ela pode deixar até 6 meses, que é orientado. Na sombra, sem deixar exposto ao sol. Então, se comprou e não vai usar agora, o pintor não podia, o pedreiro atrasou e não vai poder concluir, Uhum. até 6 meses a gente orienta deixar fechado, lacrado, que não tem problema nenhum. Tá. Porque a garantia é após a aplicação, né? Você falou 5 anos, correto? 5 anos É. após a aplicação. Uhum. Mas Exatamente. se ele quiser deixar na obra, comprou 6 meses no máximo. No máximo. Uhum. O que não pode acontecer é estocar ele já diluído. Entendeu? Porque às vezes o que acontece? Está no final da obra, aí sobrou lá algumas barricas, né? Que a gente chama baldes, está manuseado, está diluído. A própria água contamina o produto. Então aí não dura um mês. Entendeu? Então, colocou água no produto, já tem que usar. Se você colocar água no produto e fechar e guardar, na hora que você abrir, ele vai estar todo podre. Entendeu? Uhum. Então a água é um contaminante do produto. Então, uma vez preparado, tem que usar. Tem Já tem que usar. Não dá pra... Isso. Uma curiosidade, assim, acho que o Claudinho também vai saber responder isso. Você falou que a cor mais vendida é o cinza. Cinza. Será que é por conta da tendência ou porque as pessoas têm medo de ousar, de colocar uma cor? Eu gosto tanto de projeto colorido, eu gosto de projeto brasileiro, assim, né, com cara de Brasil. E aí tem isso, né, de ser preto, cinza e o clarinho. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que a pessoa passa, acha a casa linda, o portão preto, cinza e o beiral preto. Ah, eu quero. Então hoje a nossa venda Que é é uma assim. tendência. Isso, que tá, a tendência está em alta. Aí a gente já até mostra, o nosso showroom tem bastante opções de tons de cinza, né? Vamos dizer assim. Uhum. Agora tem pessoas que já chegam e falam, não, eu não quero cinza, eu já quero partir para outros tons de bege, acho cinza muito triste, aí é mais de gosto. Mas eu acho que é um pouquinho dos dois. Tenho medo de colocar uma cor que não goste e já viu o cinza, viu que ficou bonito, então aposta no cinza, que sabe que não vai errar, Aham. né? Então eu acho que é um Mas pouco. vocês têm aí uma gama de clientes que Sim. chega e fala, quero laranja? Vixe, tem. É. Ó, laranja, marrom, amarelo, né? Chácara, marrom quando a escuro. gente atende. Ah, Mas são tons assim de ocre, amarelo, sabe? Ai, tá. Aí terrosos, são assim, cores É. mais eu adoro. alegres, sabe? Aí Uhum. a gente faz também.
A Casa Cor mostrou mais essa linha, Sim, né? porque o interessante agora é que a gente consegue fazer as portas coloridas, tudo com a Tudo, mesma né? paleta. Então dá para diversificar muito, né? Dá para brincar muito com o projeto. Sim, igual tem muitos clientes que, a minha tinta é cor tal, o cristal dá pra ficar mais ou menos próximo da cor da minha ferragem? Dá. Aí pode fazer um tom sobre tom, então dá pra gente fazer o do gosto realmente que ele quer. E qual que é a espessura desse revestimento? Vamos supor que eu vou fazer uma parede e vou colocar um revestimento do lado. Ele vai dar essa continuidade? Não? Então, a espessura dele não é tão grossa. Pode ver aqui que é uma camada bem fininha. Ela é o quê? 0,50, 60 milímetros no máximo. Então, inclusive a gente orienta quando a superfície está muito ruim, está com muita ondulação, a grana tem que ser até maior um pouquinho, para cobrir essas imperfeições. Se você usar uma muito fina, ela vai realçar tá. essas imperfeições, tá? Agora, sobre esses ressaltos, sempre vai ocorrer um pouquinho, porque ele não é tão grosso igual um azulejo, né? Que vai estar lá na superfície. E já esse piso drenante, ele tem uma espessura... Sim, aí vai ter dois tipos de espessura, que vai ser para andar a passeio normal, em volta da piscina, corredores. Aí ele vai ser de 1,5 a 2. Agora, se onde que for estacionamento, fluxo de veículos, ele pode chegar até 4, dependendo do Então, aí veículo. ele dá uma continuidade com o revestimento normal. Dá continuidade. É isso que a Isa falou, né? De cobrir superfície. Se eu tenho uma superfície que é pastilha e eu quero aplicar agora a textura, Sim. eu posso fazer a preparação como eu faria para fazer a pintura e aplicar a textura? Ah, você tem que fazer uma preparação diferente. Porque ele não adere a nada que for liso, muito liso. Vidro, né? É um exemplo que não dá aderência de jeito nenhum. O piso, você tem que quebrar ele, você tem que fosquear. Tem. Então tem que lixar ou jogar um wash prime, né? Que fala. Deixar ele bem poroso, porque a porosidade faz dar aderência. Ele não vai aderir numa superfície que no azulejo, no porcelanato, ele não adere. Tá? Então tem que ser feita essa preparação de lixar, deixar ele poroso. Aí depois fundo preparador, fundo prime e o revestimento. Tá. Porque eu vi lá no escritório, né? Vocês aplicaram na divisória, né? Isso, na E é divisória. uma superfície lisa, né? É uma superfície lisa. Vocês usaram o que na divisória? Na divisória usou o produto direto nele. Alguns espaços usou massa niveladora para poder nivelar as imperfeições que deu ali de junção, mas depois ele ficou uniforme. Então, uma madeira mais porosa dá certo. Dá certo. Ele tem aderência. Nas placas cimentícias ele dá aderência. Então, Eu poderia fazer uma porta falsa. exatamente. Pode Revestida. colocar um revestimento nele. Fica lindo. Interessante. Elegante e sofisticado também. Vocês já fizeram ou não? Já fizemos. Lá no escritório, né? Na divisória lá é toda Lá é toda aplicada, então fica um... Eu até esqueci de perguntar lá no dia, porque é uma superfície lisa, né? E também não aceita produto químico, né? Para você aplicar e depois jogar outro Exatamente. produto, né? Lá no showroom tínhamos janelas, né? Visível. A gente fechou com placas de gesso e aplicou o produto, ele ficou perfeito. E, por exemplo, nesse caso, eu vou fazer uma porta invisível. Aí, como que eu faço a manutenção de limpeza? A limpeza dele, você pode jogar água, pode esfregar com uma buchinha de lavar roupa e sabonete neutro, sabão líquido neutro normal. Ele vai realçar mais o brilho. Quanto mais você lavar, mais brilho ele vai dar. E dá essa manutenção. Passou 2 anos, 2 anos e meio, passa a resina revitalizadora. Ela é normal, tá? Pode ser que lugares que fica passando a mão, batendo a mão, ela cria mais sujidade. Então você pode estar lavando dessa maneira, ele é lavável. Para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Os arquitetos e engenheiros que queiram conhecer mais, ver os produtos, para os pintores que querem aprender, né, aplicar, trabalhar mesmo com o produto, né? Quais as dicas aí que vocês dão? Qual que é a abertura da empresa para os profissionais, arquitetos e engenheiros, e para a mão de obra, pintores? Quer falar? Pode falar um pouquinho, eu falo um pouquinho depois. Bom, lá a gente fica aberto, né, de segunda a sexta, das 7 às 5 da tarde. Tem todo o nosso showroom, tudo que a gente puder fazer, né, de orientação.
tanto para os pintores, se tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, né, a gente consegue orientar na hora mesmo, através de foto. A gente, como eu falei, o nosso consultor vai na obra, né, e consegue orientar da melhor maneira. A gente sempre orienta a usar a desempenadeira de inox, né, tanto no arenito quanto no cristal. Passar o fundo, que ele é uma tinta mesmo, vai passar no rolo de lã normal. Então, não tem muito segredo, né? Mas, claro que sempre tem uma dúvida ou outra que a gente tá ali mesmo para auxiliar. Tá joia. Nosso tempo tá se esgotando, mas agradeço aí a presença de vocês, né? A abertura que vocês deram para fazer visita, conhecer e trazer sempre as novidades, né, pra gente, tanto no canal do Bate-Papo ou presencial também lá na empresa de vocês. Isa também, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. E eu agradeço, né, a oportunidade e deixo o convite para estar indo lá no nosso showroom, conhecer os nossos produtos, que a gente vai estar lá de portas abertas para atender. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estiveram conosco e continuem com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.